A noite estava fria e envolta em uma neblina tão densa que parecia engolir tudo ao redor. Ana apertava o volante de seu carro, enquanto os faróis mal conseguiam cortar a escuridão opaca. Seus pensamentos eram uma mistura de memórias confusas e um vazio que se instalava sempre que lembrava da última conversa com sua mãe. Ela dirigia sem destino, como se pudesse escapar do peso em seu peito. Marcos, por outro lado, estava em um carro alugado, a expressão rígida no rosto refletindo a batalha interna que travava. Horas antes, ele tentará conversar com sua filha pela primeira vez em anos, mas fora recebido com silêncio e portas fechadas. Agora, na solidão da estrada, ele questionava suas escolhas, a sensação de arrependimento crescendo como um nó em sua garganta. Foi no meio desse isolamento que os dois mundos colidiram, literalmente. Ana ouviu o som de pneus derrapando e, antes que pudesse reagir, sentiu um leve impacto na traseira do carro. Com o coração acelerado, ela encostou no acostamento improvisado da estrada deserta. Poucos segundos depois, viu outro carro estacionando atrás do dela. — Você está bem? Perguntou Marcos, saindo de seu carro com cautela, a neblina engolindo suas palavras. — Estou. Acho que sim. Ana respondeu, a voz vacilante enquanto examinava o pequeno amassado no para-choque. Ambos estavam prestes a discutir o que fazer quando algo chamou sua atenção. Uma placa enferrujada apareceu à frente, os dizeres quase apagados. Estrada sem fim, entre por sua conta e risco. Isso não estava aqui antes, estava? Ana perguntou, franzindo o senho. Marcos olhou ao redor, confuso. Não havia outra direção a seguir, e voltar parecia impossível com a neblina cobrindo a estrada que haviam percorrido. Apesar do desconforto, decidiram seguir juntos, cada um relutante em admitir que sentia medo de continuar sozinho. Enquanto avançavam, algo na atmosfera mudava. A neblina parecia mais densa, o silêncio mais opressivo. A única coisa que permanecia constante era o brilho intermitente das luzes dos postes, cada vez mais espaçados, como se testassem a coragem dos viajantes. Isso é estranho. A estrada não deveria ser assim tão longa, murmurou Ana, olhando pelo retrovisor, mas vendo apenas o vazio. Marcos assentiu em silêncio, a expressão endurecida tentando mascarar sua inquietação. Nenhum dos dois sabia que aquela era apenas a primeira de muitas estranhezas que enfrentariam juntos. A estrada parecia se estender para sempre, as luzes intermitentes dos postes lançando sombras que dançavam nas laterais dos carros. O silêncio, antes apenas desconfortável, agora parecia uma presença tangível, apertando os nervos de Ana e Marcos. Quando finalmente avistaram algo à distância, ambos sentiram um misto de alívio e apreensão. Era uma pequena cidade. Pelo menos parecia ser. As ruas estavam vazias, os prédios mal iluminados por lâmpadas trêmulas, e uma sensação de abandono pairava no ar. Assim que estacionaram os carros, a rádio do veículo de Marcos ligou sozinha, emitindo um chiado antes de uma voz grave e enigmática ecoar. Bem-vindos. Cada parada revela o que vocês precisam enfrentar. Lembrem-se, encarar o passado é o primeiro passo para deixá-lo para trás. Que brincadeira é essa? Marcos desligou a rádio, mas a mensagem já havia plantado a dúvida em suas mentes. Ana olhou ao redor e apontou para um café no canto da rua principal. Apesar da aparência decadente, uma luz fraca piscava lá dentro. Sem trocar muitas palavras, eles decidiram investigar. Assim que Ana entrou, o cheiro de café e uma estranha familiaridade a atingiram. O lugar parecia uma réplica do café onde costumava ir com sua mãe. Na parede, fotos antigas estavam penduradas, e uma delas chamou sua atenção. Era uma foto dela mesma, tirada no dia em que recusou tirar uma última foto com sua mãe antes do diagnóstico. O ar ficou pesado, e Ana sentiu a garganta apertar. — Por que estou vendo isso? Murmurou, a voz tremendo. Enquanto isso, Marcos, que havia seguido para outra parte do café, encontrou uma mesa com objetos espalhados. No centro estava uma medalha militar e uma foto de sua filha pequena. O dia em que a foto fora tirada era claro em sua mente, a primeira vez que ele perdeu o aniversário dela por conta de uma missão. Não pode ser. Ele passou os dedos pela medalha, sentindo o peso da culpa voltar. De repente, o sino da porta do café tocou, embora ninguém tivesse entrado. A rádio começou a tocar novamente, com a mesma voz. Isso é apenas o começo. Olhem bem. Aceitar o que foi deixado para trás é a chave para seguir adiante. Os dois saíram do café rapidamente, como se fugir fosse a solução para o desconforto que sentiam. Lá fora, a cidade parecia ainda mais deserta, como se cada edifício os observasse em silêncio. Isso está mexendo com nossas cabeças, disse Marcos, a voz grave. Ou talvez seja exatamente o que precisamos,
respondeu Ana, mais para si mesma do que para ele. Sem outra escolha, voltaram para os carros. O silêncio entre eles agora era mais pesado, cheio de perguntas não feitas e dores não verbalizadas. Ao acelerarem para sair da cidade, perceberam que o caminho que os trouxe ali havia desaparecido. A única direção era adiante. A estrada continuava implacável. Quanto mais avançavam, mais as luzes dos postes se tornavam espaçadas, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ana e Marcos não trocavam muitas palavras, mas o silêncio entre eles carregava um peso que ambos sentiam, como se fossem cúmplices de algo inexplicável. Depois de horas de direção, ou talvez apenas minutos, o tempo parecia distorcido. A estrada finalmente revelou um novo cenário, uma ponte estreita, acima de um rio cujas águas negras refletiam apenas a luz fraca da lua. No meio da ponte, duas figuras os esperavam. Ana freou bruscamente, e Marcos fez o mesmo atrás dela. Ambos saíram dos carros com cautela. À frente, as figuras ganharam forma, e foi como se o ar fosse arrancado de seus pulmões. As figuras eram eles mesmos. Ou melhor, versões mais jovens de si mesmos. Ana encarou sua versão de 18 anos, que segurava uma câmera e exibia uma expressão desafiadora. Ela lembrava bem daquela garota. Era o ano em que havia decidido abandonar o curso de medicina, contrariando os desejos da mãe. Você é patética, disse a jovem Ana, a voz fria cortando como uma faca. Passou anos ignorando tudo o que realmente importava. Agora quer fingir que se importa. Ana deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Enquanto isso, Marcos enfrentava sua versão mais jovem, vestindo o uniforme militar impecável e com os olhos cheios de ambição. Olha para você agora. Um fracasso, disse o jovem Marcos. Achou que sacrificar tudo faria de você um herói? Perdeu sua família, perdeu sua honra, tudo por nada. Marcos apertou os punhos, o sangue fervendo. Isso não é real, ele murmurou, tentando convencer a si mesmo. Mas é, a versão jovem respondeu, sorrindo com desprezo. Ana e Marcos estavam paralisados, cada palavra de suas contrapartes jovens atingindo as partes mais vulneráveis de seus corações. A estrada parecia viva, alimentando-se do conflito interno que eles enfrentavam. Por que está nos mostrando isso? Gritou Ana, virando-se para o vazio, como se esperasse uma resposta. E a resposta veio, não em palavras, mas na forma de um redemoinho de luzes e sombras que começou a girar ao redor da ponte. As versões jovens de Ana e Marcos desapareceram, mas o impacto emocional permanecia. Ana caiu de joelhos, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que ela mantinha erguida. Marcos olhou para ela, seus próprios olhos marejados, mas ainda resistindo. Ele deu um passo em direção a ela, hesitante, antes de oferecer a mão para ajudá-la a se levantar. Não podemos parar aqui, disse ele, a voz grave, mas com um toque de suavidade que antes não existia. Ana olhou para ele, enxugando as lágrimas, e assentiu. Eles voltaram para os carros e seguiram em frente, o silêncio agora diferente. Não era mais vazio, era carregado de algo novo, um entendimento mútuo. A estrada parecia mais longa e escura, mas pela primeira vez, nenhum dos dois pensou em desistir. A estrada parecia dobrar sobre si mesma, um labirinto interminável de escuridão e luz. Ana e Marcos dirigiam em silêncio, até que, repentinamente, os faróis revelaram um novo cenário, uma clareira cercada por árvores altas e silenciosas. No centro, duas trilhas se estendiam, cada uma iluminada por uma luz fraca, mas convidativa. Sem dizer uma palavra, os dois desceram de seus carros. Foi quando uma voz, suave, mas autoritária, ecoou ao redor. Para seguir em frente, vocês precisam caminhar sozinhos. Escolham uma trilha. Ana e Marcos trocaram olhares inquietos. A ideia de se separar, mesmo por um instante, parecia insuportável após tudo o que haviam enfrentado. Mas não havia alternativa. Nos encontramos do outro lado, disse Marcos, tentando soar confiante, mas sua expressão traía incerteza. Ana apenas assentiu. Ambos escolheram uma trilha e seguiram em frente, as luzes enfraquecendo a cada passo. Ana. A trilha de Ana a levou até uma réplica exata de um hospital que ela reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. Era o lugar onde sua mãe passará seus últimos dias. As paredes eram frias e ecoavam com sons de máquinas respiratórias. Ela andou pelos corredores, cada passo trazendo de volta lembranças que ela tentava esquecer. No final do corredor, encontrou um quarto. Dentro, estava sua mãe, deitada na cama, sorrindo como se nada estivesse errado. Você veio, querida, disse a mulher com um tom suave, mas cheio de saudade. Ana sentiu os olhos arderem.
Queria correr para abraçá-la, mas seus pés estavam presos no chão, como se algo a segurasse. Não posso. Você não está aqui, murmurou, lutando contra a ilusão. Mas eu poderia estar. Só fique comigo, disse a mãe, estendendo a mão. Ana quase cedeu, mas uma voz interna, talvez a dela mesma, mais forte, sussurrou que aquilo era uma armadilha. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela deu um passo para trás, negando-se à tentação. O quarto desapareceu em um clarão, e Ana caiu de joelhos, exausta, mas aliviada por ter resistido. Marcos. Marcos seguiu sua trilha até uma casa que parecia estranhamente familiar. Era sua antiga casa, onde havia vivido com sua esposa e filha antes de tudo desmoronar. Ele entrou, hesitante, e encontrou a sala iluminada e decorada para um aniversário. Sua filha, pequena, corria até ele com os braços abertos. Papai! Você veio! O coração de Marcos quase parou. Ele queria acreditar que era real, que de alguma forma o tempo havia voltado. Eu estou aqui, respondeu, quase num sussurro. Mas, enquanto a cena continuava, ele percebeu pequenos detalhes errados. O sorriso da filha era vazio, a música parecia repetitiva e mecânica. A casa inteira era uma simulação frágil. Não! Isso não é real! Gritou, afastando-se. Assim como Ana, ele resistiu, e a cena se desfez em um turbilhão de luz. O reencontro. De volta à clareira, Ana e Marcos se encontraram novamente, visivelmente abalados, mas mais determinados do que nunca. Isso foi difícil, disse Ana, quebrando o silêncio. Mas estamos aqui, respondeu Marcos, com um aceno de cabeça. A estrada os esperava novamente, silenciosa, mas com um ar de aprovação. A estrada parecia mais sombria agora, como se a própria escuridão os observasse. Ana e Marcos estavam exaustos, mas havia uma nova determinação em seus passos. Ambos sabiam que cada quilômetro os aproximava de algo definitivo, embora ainda não soubessem o que seria. Finalmente, os carros os levaram a uma encruzilhada. No centro, uma grande placa, enferrujada e desbotada, apontava em direções opostas. Não havia palavras, apenas símbolos enigmáticos que pareciam mudar cada vez que alguém piscava. No chão, uma figura os aguardava. Um homem idoso, vestido de forma simples, sentado em uma cadeira de madeira, como se fosse parte da estrada. Vocês chegaram longe, disse ele, com uma voz firme, mas gentil. Mas antes de continuarem, precisam entender por que estão aqui. Ana e Marcos se entreolharam, confusos. Nós não escolhemos isso, começou Ana, mas o velho ergueu a mão para interrompê-la. Não diretamente. Mas vocês carregaram seus arrependimentos como correntes pesadas, e a estrada os trouxe para um lugar onde essas correntes podem ser quebradas. O velho estendeu as mãos, e um brilho suave começou a emanar entre seus dedos. Ele olhou para Ana primeiro. Você sempre fugiu. Da dor, das responsabilidades, até do amor. Mas e se, desta vez, você enfrentasse tudo isso? Antes que Ana pudesse responder, uma visão surgiu ao redor dela. Era sua mãe, sentada no sofá da sala, o rosto cansado mas sereno, segurando uma carta. Eu escrevi isso para você, mas nunca tive coragem de entregar, disse a mãe. Ana estendeu a mão trêmula para pegar a carta, mas hesitou. Se eu ler isso, tudo vai mudar? Perguntou Ana, a voz falhando. O velho respondeu calmamente. Isso depende de você. Ler é aceitar que o passado não pode ser mudado, mas que ainda há tempo para viver no presente. Ana abriu a carta. As palavras da mãe eram um misto de amor, orgulho e um pedido de reconciliação, algo que Ana nunca soube que precisava ouvir. As lágrimas caíram, mas, desta vez, não eram de arrependimento. Enquanto Ana processava a visão, o velho se virou para Marcos. E você? Carrega o peso de todas as pessoas que acha que decepcionou. Mas já se perguntou se elas te perdoaram? Ao redor de Marcos, uma nova visão tomou forma. Ele viu sua filha, agora adulta, sentada em um banco de praça. Ela segurava uma foto dele em um porta-retratos, o olhar melancólico mas cheio de saudade. Você nunca me procurou, disse ela, olhando diretamente para ele. Marcos sentiu o peso da culpa esmagá-lo, mas também percebeu algo mais, o desejo de corrigir as coisas. Não sei se é tarde demais, mas vou tentar. É tudo o que posso fazer, respondeu ele, a voz carregada de emoção. A visão desapareceu, mas a determinação nos olhos de Marcos permaneceu. A escolha. O velho sorriu, satisfeito. Agora vocês entendem. A estrada não é sobre o destino final, mas sobre o que vocês escolhem levar consigo quando saírem daqui. Ele apontou para a encruzilhada.
A próxima parte do caminho é com vocês. Juntos ou separados, a decisão é sua. Ana olhou para Marcos, e pela primeira vez, os dois sorriram levemente um para o outro. Acho que podemos continuar juntos, disse Ana, com um tom que misturava alívio e confiança. Marcos assentiu. Juntos, então. Os dois entraram em seus carros e seguiram pelo mesmo caminho, agora com a certeza de que não importava o que encontrassem à frente, estavam prontos para enfrentar juntos. A estrada parecia diferente agora. Apesar da escuridão ainda presente, havia uma sensação de leveza no ar, como se o peso que Ana e Marcos carregavam começasse a dissipar. Eles dirigiam lado a lado, cada um em silêncio, mas conscientes da presença do outro, como uma promessa não dita de que continuariam juntos até o fim. Enquanto avançavam, o cenário ao redor começou a mudar. A estrada sinuosa deu lugar a um campo aberto, iluminado por uma aurora suave que dançava no céu. Havia algo reconfortante naquela luz, como se ela prometesse que o pior já havia passado. De repente, a estrada terminou em uma vasta planície. No centro, uma construção imponente, parecida com um antigo templo, os aguardava. Eles desceram de seus carros e caminharam lado a lado, sentindo o magnetismo inexplicável que os atraía para o interior da construção. O Salão das Verdades. Ao entrarem, foram recebidos por uma sala circular, cujas paredes brilhavam com imagens que se moviam como lembranças vivas. Cada cena projetada era um momento de suas vidas, tanto as vitórias quanto as derrotas. Ana viu o dia em que aprendeu a andar de bicicleta, o sorriso de sua mãe a aplaudindo de longe. Depois, viu o momento em que desligou o telefone após mais uma discussão com ela, sem saber que aquela seria a última conversa que teriam. Marcos viu sua formatura militar, o orgulho no rosto de seus pais, e também os aniversários que perdeu da filha, os olhares de decepção e tristeza que ele evitava encarar. No centro da sala, um pedestal brilhava com dois objetos, um espelho e um caderno. A mesma voz que os havia guiado antes ecoou pelo salão. Aqui está a sua última escolha. O espelho revela quem vocês são agora, enquanto o caderno é uma página em branco. O que vão fazer com o que aprenderam? Ana e o espelho. Ana foi a primeira a se aproximar do espelho. Ao olhar para o reflexo, não viu apenas sua imagem atual, mas também todas as versões de si mesma ao longo dos anos. A criança curiosa, a adolescente rebelde, a adulta sobrecarregada. Cada uma parecia olhar para ela com expectativas diferentes, mas também com um toque de compreensão. Ela tocou o espelho, e as imagens desapareceram, deixando apenas seu reflexo real. Pela primeira vez, sentiu-se capaz de aceitar quem era, com todas as falhas e acertos. Eu não sou perfeita, mas posso tentar ser melhor, murmurou, a voz cheia de convicção. Marcos e o caderno. Marcos, por sua vez, pegou o caderno. Ele abriu na primeira página, que estava completamente em branco, como uma folha de possibilidades. Não posso apagar o que fiz, disse ele em voz alta. Mas posso escrever algo novo. Ele pegou uma caneta que estava ao lado e escreveu as primeiras palavras. Eu sinto muito. Vou consertar o que puder. Ao fazer isso, sentiu como se um peso fosse tirado de seus ombros, como se finalmente permitisse que a esperança ocupasse o espaço da culpa. A luz no fim da estrada. Quando ambos terminaram, o pedestal desapareceu, e uma porta se abriu no final do salão, revelando uma estrada banhada por luz dourada. Isso é o fim? Perguntou Ana. Não. É o começo, respondeu Marcos, com um sorriso pequeno mas genuíno. Eles saíram juntos, sentindo-se mais leves, como se tivessem deixado uma parte do passado para trás. O horizonte estava claro, sem neblina, sem escuridão. Pela primeira vez, o futuro parecia algo que valia a pena enfrentar.